Em 1919, a Europa assinou um acordo de paz que, na prática, deixou um país inteiro sem condições reais de se reconstruir. Naquele momento, milhões de pessoas celebraram o fim da Primeira Guerra Mundial, acreditando que aquele tratado garantiria décadas de estabilidade. O problema é que o tratado não foi pensado apenas para encerrar uma guerra. Ele foi usado para punir, culpar e enfraquecer. E para entender por que o Tratado de Versalhes é considerado controverso, precisamos reconstruir exatamente o contexto em que ele foi assinado. A Europa estava exausta. Mais de 16 milhões de mortos, economias destruídas, cidades inteiras em ruínas. A Alemanha havia perdido a guerra, mas não havia sido invadida completamente. O conflito terminou antes de uma derrota total em território alemão. Isso criou um problema grave. A população alemã não se sentia totalmente derrotada, mas o mundo passou a tratá-la como se fosse a única culpada. Em 1919, líderes das potências vencedoras se reuniram em Versalhes, na França. As alternativas eram limitadas. Manter um acordo brando poderia permitir que a Alemanha se reerguesse rapidamente. Punir severamente poderia gerar instabilidade. Alguns defendiam reconciliação. Outros exigiam punição exemplar. O resultado foi um tratado que retirava territórios da Alemanha e limitava seu exército. O tratado impunha reparações financeiras gigantescas e atribuía culpa exclusiva pela guerra. Detalhe: a Alemanha não participou de fato das negociações. No início, o tratado parecia funcional. A guerra havia acabado. As fronteiras foram redesenhadas. Os vencedores sentiram que a justiça havia sido feita. Mas os efeitos colaterais começaram a surgir. A economia alemã entrou em colapso. A inflação saiu do controle. O desemprego disparou. A população passou a associar a democracia e os acordos internacionais à humilhação nacional. Um ressentimento silencioso começou a crescer. E quando esse ressentimento encontrou um discurso político organizado, o tratado deixou de ser apenas um documento histórico. O Tratado de Versalhes não impediu uma nova guerra. Ele criou as condições para ela. O enfraquecimento da Alemanha facilitou a ascensão de movimentos extremistas, desacreditou instituições e alimentou um discurso de revanche. 2 décadas depois, a Europa enfrentaria um conflito ainda mais devastador: a Segunda Guerra Mundial. Até hoje, historiadores debatem: o tratado foi necessário? Foi excessivo? Poderia ter sido diferente? O Tratado de Versalhes encerrou uma guerra imediata, mas abriu uma sequência de consequências que ninguém conseguiu controlar. Talvez o maior erro não tenha sido punir, mas não reconstruir. Se os líderes de 1919 soubessem o que viria, assinariam da mesma forma? O Tratado de Versalhes foi justiça ou vingança disfarçada de paz? Quero ler sua análise nos comentários. Aqui no canal, história não é resposta pronta, é debate. Inscreva-se para mais mergulhos no passado.